e hoje eu vou falar sobre o que eu penso aí sobre viver com estúdio de gravação, gravações, jingle, locução, trilha, essas coisas todas aí. Então, só para contextualizar, né, eu falo sempre segundo a minha experiência. Eu comecei a trabalhar com estúdios, com gravação, tem quase 20 anos. Então eu tinha uma escola de música pequenininha, ali na casa dos meus pais, da minha mãe, na verdade. Era numa das salinhas, né? E aí eu abri um estúdio de ensaio, pequenininho, super amador, né? Equipamentos bem amadores, um microfonezinho de 15 reais e não sei o quê. E aí eu fui, só que eu tava ao mesmo tempo gravando com a minha banda, de graça, né? Mas porque o baterista conhecia o técnico do som, num estúdio enorme em São Paulo. Esqueci o nome agora, mas era um baita estúdio gigantesco. E eu me apaixonei pelo mundo dos estúdios. Então eu comecei com o meu... Peguei o espacinho ali, comecei a reformar as coisas e tal. Só que eu fui estudar áudio numa escola muito legal, que existe ainda, em São Paulo, chama IAV, Instituto de Áudio e Tecnologia. Eu fiz um curso que eu acho que chamava Fundamentos de Áudio e Acústica, que fala de equipamentos, de gravação, de mixagem, de acústica, super legal. E aí eu me apaixonei, entrei nesse mundo aí, né? Então, mais ou menos, talvez uns 17 anos atrás, eu já estava bem, né, entendendo um pouco do mundo, me especializando e tal. E quando eu comecei com o estúdio de gravação, como eu tinha já os clientes do estúdio de ensaio, muitas das pessoas ali que ensaiavam queriam gravar com suas bandas. E aí a gente começou a gravar. Bem amadorzão também, eu tinha um amigo meu, Rodrigo, a gente tinha uma outra salinha ali, aí dentro dessa casa também, minha mãe acabou saindo, foi para outra casa, a gente alugou a casa inteira só para o estúdio e para a escola. A gente fez uma acústica muito simplona, com umas ripinhas de madeira, pregamos na parede e tal. E começamos a gravar essas bandas, né, que ensaiavam lá e tal, e um indicava o outro. E a galera gravava a maioria covers, mas aí vira e mexe vinha alguém com uma composição própria, e aí o cara tinha uma letra e uma base do violão, e aí eu compunha, chamava o professor de bateria da escola para gravar bateria, eu gravava umas guitarras, e a gente começou a fazer arranjos também nesse processo, e aí começou a pintar uns jingles também, né? Então, não sei quem trabalha numa empresa lá de remédios, medicações, precisa fazer um jingle para um evento, aí a gente fazia, compunha. Um amigo trabalhava com publicidade, fazer uma trilha para um comercial, vamos fazer. E começamos aí nessa demanda. Então tinha, sei lá, talvez aí uns 15 anos atrás, uns 2, 3 anos depois de ter o estúdio ter começado para valer, a gente tinha uma demanda muito alta de locução. Então tinha locuções comerciais, locuções para treinamento, vídeo de treinamento, muita banda gravando, né, cover, compositores gravando músicas próprias, e aí acabou que virou um espaço que eu tive que abrir outro estúdio, então viraram 3 estúdios, né, um bem grande, um médio, pequenininho dentro dessa casa. Já o último estúdio já foi mais legal, eu já fiz uma acústica bem mais legal, lã de rocha, já tinha grana para comprar uma bateria mais legal. Peguei muito dinheiro emprestado também, né, e muita coisa parcelada. E aí fui tocando o barco em estúdio, me especializando, aprendendo cada vez mais. Na época a gente comprava revista de áudio, acústica. O nosso estúdio, acabei de lembrar, chegou a sair numa revista chamada Home Studio. Depois numa outra revista, Áudio, Música e Setup, alguma coisa assim. E era um movimento muito legal, né? Mas um pouquinho mais de 15 anos atrás, assim, tinha uma demanda muito grande, crescente. Pouca gente manjava, né? Era a época que o Pro Tools era a plataforma profissional, então era caro ter um Pro Tools, você precisava comprar o Pro Tools, tinha que, para usar o software, tinha uma chavezinha chamada iLock, tinha que pôr para habilitar o software. Equipamento era caro demais, equipamento, microfone, interface de áudio, então, uma fortuna, né? Não era popular ainda. Fora isso, para você mexer nos softwares, né? O YouTube não estava bombando do jeito que está hoje, que você tem resposta para tudo. Então, quando você tinha um pepino ali, era difícil, tinha que ligar para alguém que manjava muito, para o cara te dar uma ajuda ali, né? E aí eu fiz o curso de Pro Tools, eu lembro da apostila desse tamanho aqui, mais de 500 páginas, adorei o curso, né? Fui estudar fora, áudio, voltei, enfim, foi muito legal. E aí, com o passar do tempo,
sei lá, talvez durante quase uma década, eu percebi que essas produções foram minguando, foram diminuindo, elas não foram aumentando, né? Apesar da gente ir renovando os equipamentos, comprando mais equipamentos legais, estudando mais, entregando um resultado mais legal, a procura por locução era menor, por trilhas também. E caramba, que fenômeno, né? Estranho, diferente da escola de música, que quanto mais a gente investia, se profissionalizava, mais crescia, né? Ela vinha numa vertente contrária, né? Numa curva contrária. E aí eu fui entender, por exemplo, os locutores que a gente gravava muito, que tinha muito trabalho, que o cliente ligava pra gente, né? Eu lembro que tinha um cliente recorrente que deixava uma grana grande, alta com a gente todo mês. E aí eu falei, putz, o que aconteceu? Aí eu descobri que um dos técnicos, inclusive até que trabalhava com a gente, ajudou a construir um estúdio dentro do cliente. E aí eles começaram a gravar, tá? Ficou mais popular ali microfones e tal. E os locutores, muito acertadamente, começaram a comprar os seus kits de home studio, seu setup básico, uma interface, um microfone, começaram a gravar nas suas casas e mandar direto para o cliente. E esse intermediário que era o estúdio, que claro, ia recebendo, né, no meio do caminho ia ficar mais caro, enfim, ele acabou ficando menos importante, né? E eu falei, caraca, que loucura. Somado a isso, tinha uma outra coisa que acontecia que eu, há muitos anos, que eu ainda sinto que ainda tá, não aconteceu completamente, mas que está no caminho, que é o seguinte, a questão de mixagem. Então, eu lembro que eu abri os plugins, né? Cada vez mais os plugins tiravam um baita som, né, da mixagem ali. Então, você ia fazer uma mixagem, né, há 20 anos atrás, você precisava ficar umas horas, poucas pessoas conseguiam tirar um som legal. Com o passar do tempo, os plugins foram ficando muito legais, a galera usando muito instrumento virtual, os VSTs, e muita gente começou a tirar um som legal em mixagem. Fones, né, mais em conta, e fones de alta qualidade e tal. E eu pensei, caramba, não adianta eu me especializar tanto em mixagem, que era uma coisa que eu adorava e adoro até hoje, né? Porque eu falei, cara, em um futuro é uma coisa muito matemática a mixagem, né? Você tem um instrumento, você tem as frequências mais ou menos parecidas dos instrumentos, e existe uma certa matemática, né? Claro, tem arte, tarará, tem a visão de quem está mixando, mas tem uma certa lógica de como essas frequências funcionam para soar bem para a maioria das pessoas. Isso é meio lógico. E aí eu pensava, cara, com certeza vai ter um software que vai fazer isso, né? E cada vez mais você tem, eu não conheço ainda um que você aperta um botão, ele resolve a mix. Mas se não tiver, eu acho que está muito perto de ter isso, né? De rolar, dele ler os instrumentos que tem e falar, tem voz, a voz está nessa região, ela tem uma dinâmica mais forte aqui, então nessa hora que ela tem uma dinâmica mais forte, eu vou dar uma comprimidinha maior aqui na guitarra para soar melhor. No refrão, a maioria das pessoas gosta que tenha esse backing vocal, então eu vou fazer uma voz com inteligência artificial e vou dobrar aqui vou aumentar aqui a voz, vou, enfim, fazer o arranjo vocal de refrão. Então acho que isso tudo é muito factível, é muito provável, se é que já não está acontecendo, que isso role de uma forma automática ali, com inteligência artificial e tal. Então, isso lá atrás pensar nesse futuro, né, que é hoje, na verdade, me desestimulou muito em continuar com os estudos, continuar nessa linha, né. Então, o que eu fiz ali, nessa época que os estudos estavam legal, mas a escola estava crescendo muito, eu fiz uma escolha junto com os meus sócios, aí nessa época eu já tinha sócios na escola, a gente transformar os estúdios em sala de aula, porque pra gente era mais lucrativo, funcionava melhor, e assim foi feito. A gente parou de alugar as salas para ensaio do dia para noite, e tinha um volume bom de grana, foi uma decisão que a gente sabia que ia perrengar por um tempo, porque ia ficar sem aquela receita até que as salas fossem ocupadas, mas a médio prazo se provou super acertado, porque depois de 6 meses, um ano quase, a gente já tinha salas lotadas, com muito menos trabalho, né? Porque uma sala de aula entra um carinha e o professor lá e fazem a aula, e no estúdio entrava 5, 6, 7, 8 pessoas, usava muito mais ar-condicionado. Numa aula de bateria, o gasto da bateria é um. Quando o cara vai ensaiar com a banda dele lá tocar Nirvana, regaça a bateria. Então, a grana para repor esse equipamento era muito caro, né? Uma pele de bumbo, um microfone, um driver de uma caixa que arregaçou, um microfone que caiu no chão, né? Então, o custo operacional ali de manutenção era altíssimo com o estúdio. Então, a escola foi um negócio muito mais legal pra gente.
Agora, particularmente, o que aconteceu? Como eu era e sou ainda apaixonado por essa coisa de estúdio e gravação, o bichinho do estúdio da música continuou me beliscando. Então a gente não tinha os estúdios, mas eu montei um estúdiozinho para mim, numa salinha lá, e eu continuava gravando as minhas coisas. Então, clientes que precisavam de uma trilha, algum colega, um amigo que tinha um projeto muito específico, eu gravava. Então eu não estava com as portas abertas para o público, mas continuei caminhando assim. E assim foi, mesmo quando eu entrei, né? Quando eu descobri o mundo de eventos, que eu vi que era um mundo que tinha muito mais chance de eu ter uma carreira legal, né? Em termos de recompensa, em termos de reconhecimento, em termos de projetos legais. Mesmo quando eu entrei para eventos de cabeça, eu continuei com o estúdio. Então, o estúdio, uma época, foi dentro da escola de música. Depois eu me mudei, eu fiz um home studio em casa. Depois eu me mudei aqui para o interior. Eu estou em Dayatuba hoje. Assim que eu cheguei, eu peguei uma casa no centro, comprei uma casa lá, montei o meu estúdio. Aí ficou lá uns anos, um ano e meio. E aí eu não conseguia, não tinha tempo, estava com o filho pequeno. Falei, cara, passei o estúdio para frente, né? Aluguei o espaço. E aí montei aqui na minha casa mesmo um home studio. Então, o que eu acho de estúdio composição hoje é que não é um negócio legal, né? Até os estúdios grandes você vê aí que eles vivem, né, passando dificuldades e tal. Artista grande, né, vai ter estúdio em casa, vai gravar 90% nas próprias casas. Os locutores, locução, que era uma coisa que rolava muito, as pessoas gravam em casa, gravam muito bem, com uma boa qualidade, dá para ter um setup barato. Ficou muito mais democratizado o acesso aos equipamentos, tem equipamentos chineses, equipamentos mais simples, mas que tem uma qualidade razoável profissionalmente, né, para que o cliente precisa estar bom. Você tem muito mais acesso à informação, então, putz, cara, a galera manja, mixa, produz bem pra caramba, você vê muita gente fazendo álbuns incríveis no quarto de casa, isso eu não acho que é ruim, eu acho que é muito legal. O que eu acho ruim talvez porque a nossa cabeça fica condicionada a tudo. Talvez alguma pessoa, um profissional, que montou na cabeça dele essa narrativa de ser o profissional do estúdio, da composição, de não sei o quê, ele fique preso a isso e não consiga ver que o jogo mudou completamente, né? E eu acho muito complicado isso, né? Você ficar preso achando que não, que o estúdio que eu tenho que melhorar, me aprimorar e aí sim eu vou ter cliente. E na real, eu não vejo que é bem assim. Eu vejo que as composições, por exemplo, para filmes, claro, você tem muita gente que por mérito aí conquistou o seu lugarzinho ao sol, né? Mas tem muita gente, se você pegar, eu lembro o ano que eu fiz isso, né? Eu falei, caramba, como que eu começo a fazer mais filme, mais música para longa-metragem, né? E aí eu fui procurar os longas-metragens, procurava o nome do diretor, procurava o nome, né, do compositor da trilha original, e ia pesquisar os dois, era sempre correlacionado, assim, quem fez a trilha do filme, não sei quem, a mulher do diretor, o primo, um amigo de infância, um outro músico hiper famoso, era sempre alguma coisa muito diretamente relacionada, sabe? E aí eu percebi, eu falei, cara, não adianta eu tirar um baita som, entrar em contato só com essas pessoas, porque é muito mais a questão do relacionamento, de eu dar sorte na vida, de encontrar alguém que vai me querer, gostar de mim e tal, achar que é legal o meu trabalho e me passar o trabalho, do que eu ficar ali batendo na porta, porque tem muita gente batendo na porta, né? Muita gente boa, muita gente talentosa. Então acaba sendo muito mais no relacionamento. E até hoje, para mim, as trilhas que chegam a mim são muito mais pelo relacionamento. É um cliente que eu já tenho, né? Que às vezes eu faço o roteiro para um evento. Aí o cliente descobre que eu trabalho com música, que eu tenho um estúdio e tal. André, precisa fazer uma trilha aqui para um vídeo X, você faz? Aí eu vou lá e faço.